Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre esse livro, Ruby, que é da Cynthia Bond. Para começar a falar sobre ele, eu vou ler a frase que o New York Times colocou na crítica sobre ele, que fala assim, até tá na capa aqui. É um romance sobre raça, exploração e redenção, deslumbrante. Então, esse livro é um livro bem diferente de tudo que eu já li. Ele é um livro pesado, assim, e ele se passa em uma cidadezinha. Sabe quando você vê aqueles filmes um pouco mais antigos, que tem aquelas cidadezinhas pequenas, que todo mundo se conhece, que a fofoca rola solta, que tem aquela igreja que todo mundo frequenta, né? Aí sai da igreja, fica todo mundo falando mal do outro. É esse tipo de lugar que se chama Liberty, que é uma cidade de negros. Esse livro, ele se passa naquele tempo em que os negros, quando iam para uma cidade grande, tinham que pegar um vagão de trem separado dos brancos, sabe? Esse tipo de coisa assim. Mas o mais incrível é que, assim, a maior parte se passa dentro dessa cidade de Liberty, que é uma cidade de negros, e eles entre si não têm respeito, né? Todo mundo vai na igreja, mas todo mundo faz mal pro outro. É, fala muito de abuso, de violência, de estupro. Então é uma história muito forte, assim. Ele se divide em algumas partes. O mais interessante é que é assim: ele se divide em algumas partes e cada parte vai contando uma história. De repente você ouve um pouquinho sobre um personagem e daqui a pouco você vê a versão dele sobre a história da vida dele. Então isso é muito legal, porque mostra todo o sofrimento por trás, né? E a Ruby, ela é uma menina negra, é, não tão negra assim, porque ela foi fruto de um estupro, né, da mãe dela. A mãe dela foi abusada por um policial, né, que ou era branco ou não era tão negro assim. Então ela veio um negro um pouquinho mais claro, ela veio um caramelo, né, como eles comentam mesmo no livro, assim. É, e a Ruby, ela é uma menina que ela cresceu nesse meio, então assim, o vô dela tinha terras e ele era um baita de um plantador de algodão, mas conforme ele foi, né, ficando velho, faleceu, sobraram só as filhas, todas elas acabaram virando prostitutas, né, inclusive a mãe dela, e a mãe dela, por ter sido vítima desse estupro, né, com o policial na cadeia, é, ela acabou fugindo, né? Fugindo dali, indo para Nova York, querendo outra vida, e deixou a Ruby para trás, então, no meio dessa bagunça. A Ruby que foi crescendo, então, com essas tias dela, né? E ela acabou sendo prostituída pelo próprio reverendo da igreja, que, né, vendeu ela por migalhas para um cabaré de uma cidade vizinha. E aí ela foi crescendo, né? Foi crescendo meio que independente, mas nessa vida de prostituição em outra cidade. E um dia ela resolve voltar, porque ela fica sabendo que a Maggie, que foi uma grande amiga dela quando ela era menininha, e fala sobre a Maggie no livro também, tem uma... Bem no comecinho, assim, fala um pouco dessa infância dela, junto com a Maggie, que era uma amiga dela que protegia ela muito. E aí, nessa fase da vida dela, ela descobre que a Maggie acabou falecendo, né? E é onde ela quer voltar para a cidade, então, para visitar a Maggie. Quando ela era pequena, né, a Maggie acabou levando ela numa uma benzedeira, né, que o pessoal, até nesses filmes antigos, tratava por bruxa, por feiticeira e tal, por ver que ela tinha alguma coisa diferente dentro dela. E essa feiticeira realmente, né, é, acabou conversando com ela e dá a entender que vivem muitos espíritos nela e querendo pegar ela o tempo inteiro. Então esse livro tem um pouco disso também, dessa parte de, né, meio esotérica assim e tal. E aí benze ela, e nessa parte também, nesse dia que ela frequenta essa casa, ela acaba conhecendo o Ephraim. O Ephraim, que é filho do reverendo, que mais tarde vai vender ela para um cabaré, né? E o Ephraim, ele acaba já nesse dia se apaixonando perdidamente por essa menininha, né, bonitinha e tal. E
mas é uma paixão, né, que vai ficar quieta ali, acomodadinha por séculos, né? Até que um dia ela volta para a cidade, nesse dia que ela volta para ver a Maggie, né, que acabou falecendo, todos esses espíritos, toda essa coisa ruim que perseguia ela quando ela era criança, acaba voltando e toma conta dela. Então ela acaba ficando meio maluca, assim, por conta desses espíritos, né? Ela acaba saindo de si, acaba sendo uma moça que para de tomar banho, começa a viver meio que como uma mendiga maluca, surtada no meio da rua, aquela pessoa que se mija do nada, né? Enfim, uma vergonheira e todo mundo ri dela, ninguém tá ali para ajudar ela, todos estão ali para abusar dela, para rir da cara dela, para tirar sarro, né? E ela fica ali vivendo sozinha na casa antiga que era do vô dela. E até que um dia o Ephraim toma coragem, né? Aí os dois já estão assim ali com 45 anos, né? E ele acaba tomando coragem e vai lá cuidar dela. Limpa a casa toda dela, que tava um horror, que tava um lixo, né? Lava ela, dá banho nela e tem a intenção de ficar com ela e de os dois serem felizes, né? Aí é muito complicado, porque começa a entrar essa parte, né, desses espíritos, dessa coisa ruim interferindo, a irmã dele que não aceita que ele. é, Como é que eu vou falar pra vocês assim? A irmã dele, ela tá querendo um cargo de mãe da igreja, né? Aquela pessoa super que todo mundo ama, que não faz nada de errado e tal, né? E aí vendo o Ephraim, de repente, ir lá para casa dessa pessoa que todo mundo acha que é uma prostituta, que tem o diabo no corpo, largar todos os ideais, tudo que ele tinha até então para trás, ela acaba se revoltando contra ele, querendo que o pessoal da igreja, né, vá lá fazer um exorcismo na Ruby, acham que o demônio tá tomando conta dele e tal. Então, meu Deus, é muito complicado, são muitos detalhes, é muita coisinha. E aí o livro vai passando e a gente fica naquela ânsia, será que ele e a Ruby vão ficar juntos para sempre? Será que ela vai voltar à lucidez total e eles vão ser felizes, né? Só que, gente, esse livro não é um romance. Esse livro não tem explicação, né? Então, assim, quando vai chegando no final, ele acaba de uma forma que a gente não espera, né? A gente esperava, torcia para que acabasse de outra forma. E aí também tem um detalhezinho ali na Ruby, que eu vou deixar vocês com a pulga atrás da orelha, que você só percebe quando você presta bem atenção. Tipo, eu acabei de ler o livro, beleza, tá. E aí, de repente, eu tô em casa tomando café e aí nossa, agora eu entendi o que aconteceu com ela. É um estalo, assim. Então, é pesado, sim, é pesado esse livro. Ele tem muitas partes muito pesadas, assim, por essa questão do abuso, do preconceito, né? Do preconceito entre eles mesmo, essa parte de magia, de querer fazer mal para os outros e tal. Mas vale muito a pena ler, é um livro bem diferente, assim, eu acho que vocês vão gostar. Então fica a minha dica de hoje aqui para vocês, Ruby.